2024 ainda não acabou, mas faltando pouco menos de 3 meses para o final do ano, a gente vai fazer o test drive hoje num dos modelos que tem tudo para ser o carro do ano de 2024. Esse daqui é o novo Peugeot 2008, que chegou numa geração completamente renovada, oferecendo design e também potência, agora com o novo motor Turbo 200. Lançado no mês passado aqui em Alagoas, a nova geração do novo Peugeot 2008 é a melhor já feita, seja pelo design, seja pelo conteúdo. Além de mais bonito, o modelo está com um porte maior. Falando das dimensões, o novo 2008 tem 4,30 metros de comprimento, 1,77 de largura, 1,54 de altura e 2,61 metros de entre-eixos. Quando a gente destaca o design do novo 2008, a gente não fala apenas do visual mais bonito, mas também porque ele está mais funcional. Vou te mostrar agora uma solução muito interessante que vai fazer a diferença, principalmente quando você passar por algum lugar, por exemplo, com lama e for descer ou subir no carro e não sujar, por exemplo, a calça. Isso porque a gente tem uma proteção nas portas, na parte de baixo das portas. Quando a gente abre, a gente consegue ver que tem uma borracha que protege exatamente aqui, ó, e que encobre completamente a lataria do carro. Ou seja, quando você entrar aqui, ó, e colocar a perna aqui, tocar a perna aqui, não vai melar. Por quê? Porque a borracha protege completamente. E não foi só o visual da dianteira que mudou. Na traseira, olha só como o novo Peugeot 2008 ficou elegante. Ele abandonou de vez aquelas bregas lanternas que pareciam um bumerangue e agora trazem essa assinatura 3D em LED belíssima. O nome Peugeot está destacado aqui e a gente tem esse visual bem moderno e bem diferente realmente da versão anterior, da geração anterior do 2008. Aqui dentro nós temos 374 litros de capacidade, um excelente espaço. Os bancos são bipartidos, o que oferecem também uma possibilidade, maior de você levar outros tipos de carga caso você precise, sem abrir mão de todos os bancos da segunda fileira. Agora, um ponto importante, que aí vai uma crítica construtiva, seria a possibilidade da gente ter, por exemplo, a abertura automática da tampa do porta-malas. Isso porque se você não estiver em dia com a academia, você vai sentir um pouquinho mais, ó, o peso para fechar. Bom, vamos falar do interior, né? No novo 2008 a gente tem o já consagrado iCockpit Peugeot, que é esse volante menor, muito legal de você conduzir. Você consegue visualizar inclusive o painel de instrumentos que é 3D digital por cima do volante. Então você tem aqui o conforto de uma direção menor, mais segura para você fazer as manobras e uma visibilidade muito boa do painel de instrumentos 3D, inclusive presente aqui. Painel totalmente digital e com esse efeito 3D que é muito legal. Além disso, nós temos a central multimídia com conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. A gente tem aqui a conexão inclusive com o celular, espelhamento também nessa central, que ela tem um design maior, né? Ela é mais comprida e aí você consegue inclusive visualizar o mapa de forma mais prática, né? E todas as outras funções, demais funções aqui com a conectividade com Android Auto e com o Apple CarPlay, que é esse caso que a gente está mostrando aqui. O ar-condicionado também é digital, você tem a configuração aqui do ar-condicionado de forma digital também, você pode configurar. E a gente tem carregador por indução presente também aqui para você colocar o seu celular para carregar.
mas é o coração do leão que está batendo mais forte nesta nova geração do Peugeot 2008. Isto porque, pela primeira vez, o SUV da Peugeot recebe o já conhecido motor Turbo 200 da Stellantis, que equipa inclusive outros modelos, outros SUVs também das marcas que fazem parte do grupo, como por exemplo o Fiat Pulse. Aqui embaixo a gente tem um motor Turbo 200 com 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque, acoplado a um câmbio CVT que simula 7 velocidades. Ao todo, o modelo conta com 3 modos de condução: automático, adaptado à condução do motorista, manual, com trocas sequenciais pelos pedal shifts, ou modo esporte, com uma tocada mais esportiva. Mas isso a gente só sente dirigindo. Bom, falar um pouquinho agora, de como é conduzir aqui o novo 2008. Eu já tinha comentado aqui no programa, inclusive, que eu gosto bastante. Uma das características principais do SUV, que é você ter uma posição de dirigir mais elevada. Alguns SUVs entregam, muito bem essa proposta, outros ficam ali no meio termo e, principalmente para o condutor, isso faz uma diferença tremenda, Até porque, por exemplo, quem sai de uma categoria, de um hatch, de um sedã, que tem uma posição de dirigir mais baixa, e procura um SUV, ele quer ter não só a sensação, mas também uma boa visibilidade em relação a essa altura maior do solo. Aqui no 2008, nessa atual geração, eu sinto que ele ficou ainda melhor do que da geração anterior, mesmo não tendo mudado muito em relação à altura. Mas o design, inclusive, do carro permite que você tenha uma boa visibilidade também aqui na condução do 2008. Em relação à motorização, nós já destacamos esse motor 200 em outros modelos da Stellantis, além do 2008. Na Peugeot, o 208 já tem uma versão com esse motor, mas aqui a gente tem essa possibilidade de entender como um SUV que é maior, mais pesado, oferece esse mesmo motor 1.0 turbo e tem um excelente desempenho. Como nós já comentamos em outros vídeos, em outros lançamentos também, quando você coloca o mesmo motor e aplica ele em outros carros, não necessariamente ele vai ter o mesmo desempenho, apesar da potência ser a mesma, porque eles têm calibragens diferentes e ajustes específicos. Acredito que aqui ele tem um excelente desempenho. Muita gente até perguntou no lançamento por que não a Peugeot não trouxe na versão topo de linha, a GT, que já tem uma característica mais esportiva, a ideia é essa, o motor T270, porque você tem o T270 também na Stellantis, que é utilizado na maioria dos modelos da Jeep, em quase todos os modelos da Jeep, mas que não veio nesse primeiro momento para o 2008. Talvez, no lançamento eles não deram uma confirmação, mas há uma possibilidade que no futuro, de repente, tenhamos uma versão do 2008 com o motor T270. Por enquanto, só o motor T200 veio para cá, que aqui não é T200, na Fiat é T200, na Jeep, e aqui é Turbo 200. Mas é o mesmo motor, mas como repito, com uma calibragem específica. Sinto que ele atende bastante. Se você exigir, por exemplo, uma ultrapassagem, você exigir uma potência maior, você tem. A gente tem o botão do esporte aqui do lado. A posição do botão me incomoda um pouco, porque você tem que tirar um pouquinho a visão, para poder apertar o esporte, tá? Poderia ser mais fácil, mas a gente sente uma mudança, Poderia ser mais fácil esse botão se fosse aqui mais aparente, mais central ou até mesmo no volante. Mas agora eu estou no modo esporte, o comportamento realmente muda, ele entrega ainda mais, então realmente o motor é algo positivo do novo 2008. É mais um ponto positivo aqui do 2008. E por ser um motor 1.0 turbo de 3 cilindros, é importante dizer, ele é mais econômico do que, por exemplo, outros motores que já foram aplicados no 2008, como por exemplo o 1.6, que era oferecido em uma das versões da geração anterior. Gosto bastante. O câmbio CVT simula 7 marchas, também tem um bom desempenho. E outro ponto positivo também, quem gosta de passar marchas pode colocar aqui o ponto no manual, o câmbio no manual, e você vai poder passar as marchas como você queira, diminuir ou passar a marcha subindo aqui no manual. Do lado você tem de volta o câmbio automático
para trabalhar sozinho. Legal. Ah, sem esquecer, você tem os pedal shifts também aqui, ó. Quem não quer utilizar a alavanca, quiser utilizar os pedal shifts, também pode utilizar, ó. E basta você dar o toque que ele já vai estar ativado aqui. E não dá para falar do 2008, né, sem destacar o visual do interior, né? Eu já falei quando o carro estava estático, parado, tanto do multimídia, né, com conectividade sem fios Android Auto e Apple CarPlay, como também o painel de instrumentos 3D, né, o iCockpit 3D, que é realmente muito legal. Você sente uma diferença, a vista não cansa, né? Você tem um efeito realmente que salta aos olhos, então é outro ponto que vale a pena você conhecer. E aí você faz uma comparação de outros SUVs nessa mesma faixa de preço e que não oferecem, repito, não oferecem toda a tecnologia do interior aqui do 2008. Então, vale a pena fazer um comparativo não só de preço, né, porque na faixa de preço dessa versão acima de 150 mil, você tem outros SUVs nessa faixa de preço, mas não só a questão de preço, mas também nos itens que ele oferece de série. iCockpit, né, o volante menor, iCockpit 3D, painel de instrumentos, carregador por indução aqui, ó. Então, vale a pena você conhecer um pouquinho mais, comparar, né? De repente a sua escolha vai ser o novo 2008. Vou continuar rodando aqui. Além desta versão que testamos, a GT, o novo 2008 chega em mais duas versões de acabamento, a Active de entrada e a Allure intermediária. E aí, o que achou do novo Peugeot 2008? Ele ficou ou não ficou muito mais bonito do que a geração anterior? E você concorda comigo que ele pode ser, inclusive, um dos candidatos a carro do ano? Comenta no nosso YouTube, o Auto Live. O QR Code está na tela. Inclusive, lá no YouTube você confere um test drive numa versão ainda maior. E pode ver também como foi o lançamento dele aqui em Alagoas. E um podcast exclusivo sobre essa nova geração. Mais notícias, tnh1.com.br, na nossa editoria de veículos. Para conferir os nossos bastidores, autolive.pajussara, edsonmoura.oficial no Instagram. Semana que vem a gente volta com mais um Pajussara Auto, com mais lançamento, 15 anos com você aqui na tela da TV Pajussara.